Então vamos lá. Primeira coisa é a gente pensar sobre o que são gêneros literários. Os contos populares, eles fazem parte, eles são um tipo de gênero literário. E os gêneros literários, eles fazem parte daquele grupo que a gente viu, que são os gêneros textuais. Os gêneros textuais, como eu disse para vocês, são aquelas estruturazinhas de texto que a gente tem, como a receita, o jornal. Então, esses textos, eles têm características pelo formato deles que fazem com que a gente perceba que se trata daquele gênero. Você automaticamente olha para uma receita e você consegue identificar que ela é uma receita porque ela tem características de uma receita, né? E da mesma forma acontece com uma história em quadrinho e outros tipos de gêneros. No caso, existe também uma divisão entre aqueles gêneros textuais que fazem parte do nosso dia a dia, como cartaz, a receita, deixa eu ver o que mais. O mapa também é um gênero textual. Então, existe uma diferença entre esses gêneros textuais e um outro grupo de gêneros que é chamado gêneros literários. Os gêneros literários, a principal característica deles é que eles são gêneros que têm como fator a arte. Né? Eles fazem parte da arte. A literatura ela faz parte da arte. Ela é uma linguagem artística. Então, a gente precisa entender que existem essas duas divisões de gênero. Gêneros textuais no sentido de gêneros que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente vê, que a gente utiliza, e que tem características marcadas pelo dia a dia, pelo cotidiano. E existem aqueles outros gêneros que são gêneros literários, que são gêneros que a gente aprecia, que eles fazem parte da arte. Então, tá compreensível isso que eu estou falando? Diferença entre gêneros textuais e gêneros literários? Literários é mais escola, tipo, biblioteca. E outros é mais no dia a dia. Pronto, os gêneros literários fazem exatamente. Você encontra lá nas bibliotecas, onde você vê aquelas coletâneas de livros, que geralmente são livros literários, livros artísticos, e que eles têm o objetivo de fazer você se divertir na leitura, entre outras coisas, certo? E aí, inicialmente, eles eram divididos em três, que era o lírico, o épico e o dramático. Essa divisão, com o passar do tempo, ela foi ficando meio complicada. E aí, hoje, a gente já tem novas divisões de gêneros literários, tá certo? E aí, esses gêneros que circulam nas livrarias, bibliotecas, eles seguem hoje uma divisão diferente dessa inicial que tinha sido pensada lá pelo Aristóteles, há muitos anos atrás. Então, com o passar do tempo, o nosso conhecimento sobre as coisas também modifica, né? Então, a gente tem a divisão dos gêneros literários em duas, né? Os gêneros clássicos, então quando eu falo nessa divisão clássica, é aquele lá, lírico, épico, dramático. Só que isso aí já não é mais tão recorrente hoje em dia da gente se falar dessa forma. Hoje a gente tem uma divisão que é mais atual. E aí, atualmente, a gente divide mais ou menos assim, ó. Quando a gente fala em romance, a gente está falando de um livro, no caso, ó, eu trouxe aqui um exemplo, é o meu exemplar do Corcunda de Notre Dame. Esse livro, ele é dessa grossura, né? Ele é grande, mas ele conta uma única história. Então, o romance, ele é um tipo de texto que ele é grandão, né? Ele conta uma história do início ao fim e ele é dividido em capítulos. Ao longo dele a gente tem os capítulos, né? Deixa eu abrir aqui um capítulo para a gente ver. Sempre tem os capítulozinhos para dividir.
E aí, geralmente, o capítulo ele tem um título, né? Bonitinho. E a gente utiliza, inclusive, quando a gente está lendo um livro, a gente utiliza esses capítulos, essa divisão de capítulos, para organizar a nossa leitura, né? Esse é um gênero literário, é o gênero literário chamado romance. E não tem nada a ver com contar história de amor, tá certo? Então, quando eu digo assim, leia o romance, eu não estou falando em ler um texto que seja um texto que conte uma história de amor necessariamente. Pode ser que seja um romance que fala de ação, pode ser que seja um romance... É só no sentido de ser um livro grande, que vai do começo até o fim, e tem vários desenrolares na história, tá certo? E ele é dividido em capítulos. Além do romance, a gente também tem um outro gênero literário chamado novela, que é tipo assim, ó. Aqui eu tô segurando uma novela, aí tem até aqui, ó, escrito novela. Essa novela, ela faz parte de uma coletânea do Pedro Bandeira, e no caso o título desse livro aqui é A Droga da Obediência. Ele é um livro bem interessante, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança, e aí a gente observa que ele é semelhante ao romance, mas automaticamente a gente vê que ele é mais fininho, né? Porque ele conta uma história menor do que a história do romance, que se passa num tempo mais curto. Um texto que é maior, como aquele lá do romance, ele tem mais detalhes. Um texto mais curtinho como esse, que é a novela, ele já tem menos detalhes, já vai trazer menos personagens, né? Vai ter menos ação, você vai ler ele mais rápido. Por isso que o autor, quando ele vai escrever um determinado gênero literário, ele vai escolher com base no que ele acha que vai ser melhor, tá certo? Já o conto e a crônica, né? Eles têm algumas diferenças, mas são relacionadas mais ao conteúdo deles. O conto, ele vai ser, geralmente ele vai fazer parte de um livro. Só que aqui nesse caso, ó, esse é um livro de contos. Esse livro de contos, ele tem vários capítulos e cada capítulo conta uma história diferente, né? Inclusive tem um livro aqui, tem um conto aqui que foi meu, que eu escrevi aqui, certo? Então nessa coletânea tem vários contos e cada conto pode ser lido individualmente, eles não fazem parte da mesma história. A mesma coisa acontece com as crônicas. As crônicas, elas geralmente fazem parte de coleção, mas são poucas páginas. Não costuma ser muito grande. Oi. E as crônicas de Nárnia? As Crônicas de Nárnia é um romance. Oxi, então por que tem o nome de crônica? Porque crônicas também pode ser no sentido de histórias. As histórias de Nárnia. Já o poema, né? O poema é aquele gênero que vocês já devem ter conhecido também, que ele é dividido em estrofes, às vezes apresenta rima, tem versos, né? Ótimo dia ter uma história em quadrinhos. As histórias em quadrinho, elas são um gênero atual também, elas poderiam aparecer aqui. Aqui eu só coloquei os principais, mas aqui poderia inclusive colocar histórias em quadrinho, que também é um outro tipo, né? De gênero literário atual. E aí também a gente tem a canção. A canção e o poema, elas também são muito próximos, né? Tanto pela estrutura de rimas, de versos. Então, também são dois outros gêneros que são bem próximos. Então, a gente observa aqui que existe essa divisão de gêneros como uma forma de fazer com que a gente tenha essas divisõezinhas um pouquinho mais claras, mas não significa que a gente deve ficar em cima disso o tempo todo, não. Às vezes eles podem se misturar. Existe muito dúvidas, às vezes, quando você lê uma crônica, se ela é uma crônica ou um conto. Se você lê uma canção escrita e não sabe que ela é uma canção, você pode achar que é um poema. Então, são algumas coisinhas, né, que geram mais dúvida do que resposta. Mas isso faz parte do estudo da língua portuguesa para a gente justamente ter aquela mente aberta que eu vivo dizendo para vocês.
E dentro dos contos existe um grupo de contos que é chamado de contos populares. E aí os contos populares, eles fazem parte da tradição oral. E aí quando eu falo em oralidade, quando eu vejo essa palavra aqui, eu estou falando em coisas que são transmitidas por meio da fala, né? Vai da boca de um pro ouvido do outro. Quando as pessoas começaram a falar, elas começaram a ter essa necessidade de contar histórias. E aí essas histórias iam sendo transmitidas de pai para filho, de filho para neto, né? E assim por diante. Aqui eu coloquei algumas imagenzinhas que representam um pouco disso, né? Algumas sociedades transmitem por meio da oralidade. Aliás, todas as sociedades, elas transmitem por meio da oralidade. Mas existem algumas que a gente se lembra mais quando fala em oralidade, porque essas populações valorizam mais a oralidade. Então, as sociedades africanas, por exemplo, elas têm muito vínculo com a oralidade. Algumas sociedades indianas, né, conhecimentos sobre yoga, durante muito tempo foi repassado de geração em geração, somente por meio da fala, sem que existisse uma escrita daquilo. E também as populações indígenas, durante muito tempo, né, e até hoje, existem muitas populações indígenas que transmitem os seus conhecimentos de geração em geração por meio somente da fala. E não existe propriamente documentos escritos com por exemplo, as plantas medicinais que eles podem utilizar para determinadas doenças. É apenas um conhecimento que vai sendo passado de pessoa para pessoa lá daquela população. E aí, essa tradição oral ela é muito importante, porque ela traz informações sobre um determinado povo. E aí é no meio dessa tradição oral que se encontram os contos populares, né? Os contos populares, eles são narrativas passadas de geração em geração. E tem alguns exemplos que vocês já devem conhecer, que são as fábulas, as lendas, os mitos, os contos maravilhosos, os contos de fadas. Então, são alguns tipos de contos populares que vocês já devem ter estudado lá em algum momento durante o Fundamental 1. E agora, a gente coloca todos esses gêneros que vocês estudaram dentro desse baúzinho chamado contos populares. Então, os contos populares, eles são essas histórias que durante muito tempo eram transmitidas de pessoa para pessoa, de geração em geração. É tipo os Três Porquinhos? Pronto, os Três Porquinhos é um exemplo de conto popular. Exatamente, todos esses contos aí, e os contos de fadas, né, que a gente também conhece, as lendas lá do Saci Pererê, todas essas narrativas, elas são consideradas contos populares. E aí, uma característica importante é que elas não têm um autor conhecido. Então, são textos que, justamente por serem passados de geração em geração, ninguém sabe quem começou a contar aquelas histórias, né? Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. Então, às vezes, a primeira pessoa que contou aquela história, ela contou de uma forma completamente diferente. E as pessoas foram passando de uma para outra e foi meio virando aquele telefone sem fio, né? Em que um foi modificando, cada pessoa que foi ouvindo foi modificando e passando para frente. Essas histórias, elas vão sendo aumentadas, justamente o que o Cris estava dizendo aí, né? A história, ela pode ter começado de um jeito diferente, era bem absurda. E aí, à medida que a sociedade foi mudando, essa história também ela vai mudando, né? E isso é uma característica muito clara do conto popular, né? Não ter um autor conhecido e sofrer alterações através do tempo. Além disso, eles também podem ser chamados de contos folclóricos. Isso aqui é só uma informaçãozinha extra. Justamente porque a autoria desses textos, por eles não terem autor,
eles geralmente são atribuídos ao povo que distribui essa história. Então, geralmente você diz assim, contos de África, contos japoneses, contos chineses, contos brasileiros, né? Lendas brasileiras, porque é atribuído ao povo que criou e que distribui aquela narrativa. E aí essa palavra folk gerou a palavra folclore, e em inglês a tradução dela, se fosse traduzir para o português, seria essa questão justamente de pessoas, população. Muitos contos populares, eles são bem antigos, são passados de boca em boca e não eram escritos. Mantinham-se vivos somente por causa da memória dos contadores de história. Então, tinham pessoas nos grupos, né, de pessoas, que geralmente essas pessoas, elas contavam histórias. A profissão delas era de andar de cidade em cidade contando histórias. E aí as pessoas ficavam maravilhadas com as histórias, né? Naquele tempo não existia cinema, não existia... Imagina o tanto de história que não foi repassada e acabou sendo perdido no tempo. Exatamente. Acabou vindo algumas só. Com certeza, muitas histórias se perderam no meio do caminho. E aí, uma outra coisa importante que a gente precisa... Uma outra coisa importante é isso aqui, ó, o tempo imaginário, né? Que é esse tempo imaginário? Nesses contos populares, nesses contos de tradição oral, folclóricos, não existe um momento histórico especificado. Às vezes a gente consegue ter um pouco de noção, tipo, se passa na Idade Média, se passa nos dias atuais, mas em geral eles não têm um momento histórico certo. Não diz assim, em 1995 aconteceu isso. Não. Geralmente isso não acontece, não é especificado, justamente porque a premissa, né, desses textos é de que eles sejam repassados e aí eles nunca vão envelhecer. Eles sempre vão ser atuais, porque eles não têm um momento histórico marcado. Além disso, é comum utilizar algumas expressõezinhas que sinalizam um passado distante e impreciso, como é o caso que a gente costuma ver do era uma vez, há muito tempo atrás. E aí são também utilizados marcadores de tempo para indicar o tempo narrativo, né? Então, ao longo dessas histórias, acontece de aparecer um certo dia. Aí lá naquele texto que vocês leram, né, dos dois papudos, aparece a expressão ao cantar do galo. Isso significa o quê? Ao amanhecer, né? Havia luar, indica que a história já está se passando em qual horário? À noite. Exatamente. Isso aqui a gente chama de marcações de tempo. Nessas marcações de tempo, a gente consegue identificar em qual período do dia essa história está se passando, né? E, em geral, ela segue o tempo cronológico, né? Eu falei para vocês que existe o tempo cronológico e o psicológico. E aí, o tempo cronológico é aquele que acontece um fato seguido do outro. Ele vai do passado, presente e futuro, né? Bem marcadinhos. Então, nesse caso, as coisas, no caso dos contos populares, costuma acontecer uma coisa seguida da outra, tá certo? Aqui tem o texto que é para vocês lerem. Ele tá da página 56 até a 58. É o texto dessa semana. Eu tinha marcado ele aqui pra gente ler durante a aula, mas eu já falei demais. Então eu vou deixar ele para vocês lerem. A repetição de ações, ela costuma acontecer nos contos populares por duas razões mais específicas. A primeira razão é que, como esses textos eles são repassados de geração em geração, então quando a gente tem a repetição desses desafios e ações ao longo da história, isso vai facilitar a memorização do contador. Então vai ser mais fácil para o contador se essa história ela repetir algumas partes. Por exemplo, no caso lá do papudo, né? No primeiro momento da história, um papudo vai, aí acontece a coisa, ele canta, dança e tal, aí depois ele vai para casa.
sem o papo. Aí no segundo momento, o outro papudo vai e aí ele passa pela mesma experiência, mas tem um resultado diferente. Então isso, primeiro é uma coisa que tem essa questão da memorização. Em segundo lugar, existe também a questão de prender a atenção do leitor. Então, quando se repete, às vezes você fica assim, nossa, será em algum momento vai acontecer uma coisa diferente. Então, você também fica esperando o que é que vai acontecer de diferente no final. Uma outra coisa é a moral da história. Muitos contos populares transmitem um ensinamento que costumamos chamar de moral da história. Ou seja, essas histórias populares, contos populares, eles costumam querer ensinar alguma coisa para quem está lendo ou para quem está ouvindo. E aí, esses ensinamentos, eles buscam orientar o leitor ou ouvinte quanto a um comportamento, de acordo com os valores, tradições e saberes da comunidade que deu origem à história. Ou seja, essas histórias, por exemplo, aquela história que faz você ter medo, de que é que ela faz você ter medo? Geralmente ela está ensinando, por exemplo, se você sair de noite, você vai encontrar o lobisomem. Aí a pessoa já fica com medo de sair de noite. Esse conto que vocês vão ler essa semana, diferente daquele outro, ele traz uma temática que vai ser interessante para a gente discutir também, que é a questão das personagens femininas e o direito à igualdade. Esse texto, o texto que vocês vão ler, ele se chama O Cold Hadley, e a personagem principal, ela enfrenta uma criatura temida pelos habitantes do lugar. Vocês vão ver quem é a personagem principal quando vocês estiverem lendo. Revelando sua coragem e sabedoria. Diferentemente desse conto, nas histórias de origem popular mais famosas, prevalece a imagem da mulher como um ser frágil, que depende de um homem para ser salva ou para se desenvolver. Você consegue identificar exemplos de histórias onde isso acontece? De pensar naquelas histórias mais anteriores, por exemplo, a Bela Adormecida, a Ariel. Então a gente tem a Chapeuzinho Vermelho, a gente tem uma gama de personagens femininas que são colocadas nesse espaço de serem personagens fracas, né? Que precisam ser protegidas. A gente não é fraca. Mas a gente não é fraca, né? Mas é uma coisa que tem a ver com a visão das pessoas do século onde aquelas histórias começaram a ser construídas, né? E aí hoje, na atualidade, a gente já tem histórias que elas acabam com essa visão. E um exemplo dessas histórias é o Cold Hadley, que vocês vão ver lá o que a personagem principal faz. E aí esse texto ele faz parte dessa coletânea aqui, chamada Chapeuzinho Esfarrapado e Outros Contos Feministas do Folclore Mundial. Então esses textos desse livro são releituras dessas histórias. Então esse texto aqui ele é um exemplo disso, né? De releituras que a gente tem hoje. Enrolados também é uma releitura. E muitas das histórias da Disney que estão sendo lançadas, começaram a ser lançadas de uns tempos para cá, elas também fazem ressignificam esses personagens. Como, por exemplo, a gente tem a Elsa, né, que é uma personagem que é forte. Essa aqui é a imagem da contracapa. Não sei se dá para ler direito, mas aqui diz, ó, atenção, este livro contém uma princesa que anda por aí montada num bode, um príncipe enfeitiçado por uma maçã, velhinhas astutas que enganam criaturas mágicas, uma égua vestida de noiva, 3 mulheres tão fortes que são capazes de mover montanhas e 2 jovens que decifram qualquer charada. Então são esses papéis que aparecem nesse livro, né? Pronto, pessoal, isso era a aula de hoje. Vocês devem ler esse texto, né, do Cold Hadley. Vocês vão ver como é a história. Vocês vão responder essas questões da 2 até a 8 lá na página 59. Ok. E aí,
é isso. Pensem um pouquinho sobre essa questão das personagens femininas. Quando vocês forem ler histórias, vocês prestem atenção nisso.